O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje são muito lindas. A primeira nos diz: o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. João fazia coisas tão admiráveis. A pregação de João era tão forte que todos pensavam que ele era já o Messias. João precisava tirar isso, especialmente dos seus discípulos, que julgavam que ele era o Messias. Então ele disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Primeira coisa, aquele que é mais forte do que eu. Quer dizer, eu não sou o Messias. Virá um outro que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. É uma expressão bem hebraica para dizer que eu não sou nada. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Não sou digno. Então eu não sou o Messias. O Messias é outro. Ele não foi orgulhoso. Ele podia talvez arrebanhar aquele povo todo para ele, mas não, ele foi pela verdade. Ele não era Messias, mas estava preparando a vinda do Messias, a pregação do Messias, os milagres do Messias, que era Jesus, que já começava a estar no meio dele, mas não tinha sido ainda totalmente manifesto. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Jesus aparece do meio do povo
Se houvesse fila, ele teria entrado na fila para ser batizado por João. Eles eram primos. Jesus, filho de Maria, João, filho de Isabel. Você conhece bem a história. Mas Nazaré, e lá o Jordão, onde João batizava, e mais ainda no deserto, onde ele fez anos de oração e de penitência para preparar-se para a sua missão, eles não se conheciam. Então, quando os dois se deparam, não foi pela aparência. Jesus não reconheceu João, e muito menos João reconheceu a ele. E Jesus quer ser batizado. E justamente pelo Espírito que João havia recebido ainda no ventre da sua mãe Isabel. Você se lembra disso? Quando Maria chega na casa de Isabel e Zacarias e saúda Isabel, o Batista fica cheio do Espírito Santo. Isabel também fica cheia do Espírito Santo. Veja, o primeiro a ficar cheio do Espírito Santo ainda no ventre da própria mãe. Então, pelo Espírito, João reconhece: esse é o Messias, Jesus. Então ele disse: eu não sou digno de batizá-lo. É o Senhor que deve me batizar, e não eu ao Senhor. Só que Jesus o convence que é preciso que ele seja batizado. Por quê? Jesus queria estar no meio daquele povo necessitado de batismo, de penitência, de renovação, de vida nova. O próprio Jesus quis estar no meio deles. Então João Batista atende e batiza Jesus. Quando Jesus é batizado e sai das águas, maravilha, os céus se abrem. O Espírito Santo se põe sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba. E a voz do Pai se faz ouvir: este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha afeição. Era muito mais do que aquilo que João fez. Este é Jesus, o Pai, está apresentando o seu Filho, confessando que ele é o seu Filho. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha afeição. Foi esta a maravilha que aconteceu. E daí, o trecho do profeta Isaías termina dizendo: eu, Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro da aliança. Isaías profetizando a respeito de Jesus. Eu, que é o Pai, o Senhor, te chamei para a justiça. Eu te formei, eu te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo.
luz das nações, beleza, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos. Primeiro, ele fez muitos cegos verem, mas mais do que isso, a cegueira espiritual. Jesus veio curar essa cegueira, para tirar os cativos da prisão. Cativo, prisioneiros, aprisionados por 1000 coisas. E Jesus veio tirá-los desta prisão, tirar do cárcere os que vivem nas trevas. Tirar do cárcere os que vivem nas trevas. Essa foi a missão de Jesus, já profetizada por Isaías. A segunda leitura também é muito linda. Pedro está na cidade de Jope. É uma cidade marítima do outro lado da terra de Israel. E Pedro está rezando. Enquanto isso, batem na porta. E 3 homens vêm contar que o nosso senhor Cornélio, que é um oficial romano, tem uma visão de um anjo que o mandou buscar Pedro para levá-lo para a nossa casa. Por aquilo que Pedro havia orado, ele compreendeu. Ali havia coisa de Deus. E Pedro vai com eles. É um caminho muito longo. Quando eles chegam, Pedro tem uma expressão muito ruim, muito feia. Ele diz para Cornélio e para os outros que estão ali, porque todos eles eram pagãos. Era Cornélio, era a sua família, eram os seus soldados, eram os seus oficiais, eram os seus servos. E Pedro diz: vocês sabem que um judeu não pode ter contato com um pagão. No fundo era uma ofensa aquilo. Mas Pedro logo arremata dizendo: mas Deus me convenceu que eu não posso e ninguém pode fazer acepção de pessoas, porque todos são queridos e amados de Deus. Então, Pedro começa a falar a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. Pedro não fala muito, ele só consegue falar alguma coisa em pouco tempo, porque o Espírito Santo cai sobre todos eles e a palavra do Evangelho é esta: cai sobre todos eles e todos eles, veja, sem exceção, até os servos, até os escravos, ficam cheios do Espírito Santo. E eles ouvem aqueles homens e aquelas mulheres orando em línguas. E também louvando e engrandecendo a Deus. Anteriormente eram pagãos. Então Pedro se convence que ele não pode fazer nenhuma distinção entre as pessoas, porque
Deus queria que todos tivessem esta graça. Veja, para nós hoje também. Isso se aplica moralmente para os nossos tempos. Deus quer que todos sejam batizados com o batismo de Jesus. Deus quer que todos sejam batizados no Espírito Santo. Deus quer que todos sejam transformados e que todos realizem as obras de Deus. Esta é a grande verdade que está sendo manifestada no dia de hoje, que é o batismo de Jesus, o nosso batismo e o nosso batismo no Espírito Santo. E o grande sinal para nós são os dons do Espírito Santo, que nós devemos usar, porque quando fomos batizados no Espírito Santo, recebemos também os dons. Não todos, uns recebem uns, outros recebem outros, mas todos nós recebemos os dons e precisamos nós também usá-los. Esta é a grande mensagem do dia de hoje. O povo estava na expectativa. João confessa que ele não é o Messias. Pelo contrário, ele não é digno nem de desatar as correias dos seus calçados. E Deus, o Pai, que professa: este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. Escutai-o, escutai-o, escutai-o. Hoje é o dia de nós assumirmos isso, escutar a Jesus, que fala-nos através do Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus. Escutemos, portanto, e sejamos atentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.